o operador Rafael, líder aqui da sede, e a Gabriele, a regente do campo, uma das regentes do campo. Podeis entrar, esse casal lindo. Quem conhece esse casal, vou dar uma salva de palmas para ele. O Rafa, o maior giro, melhor giro do mundo, viu? Vocês acreditam? Deus abençoe. Paz do Senhor, jovens. Amém. Paz do Senhor, jovens. Amém. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Vou passar a palavra. Eu falei para o Rafael, nossa, acho que era muito difícil, mais fácil pregar, né? Falando sobre a gente. Mas vamos começar. Paz do Senhor, jovens. Amém. Nós estamos felizes, Senhor Jesus, aqui. Glória a Deus. Jovens, a gente, quando o Senhor chamou a gente para estar nesse dia trazendo testemunhos sobre o nosso namoro, casamento, a gente se privou muito e relutou um pouco, porque nós pensávamos no nosso coração, né? Nós vimos tantos outros casais que estão aqui, trazendo grandes testemunhos, lindos testemunhos, inícios maravilhosos. Nós olhávamos para nós e falávamos assim: não foi bem assim. Mas pedimos direção para Deus e Deus nos direcionou de que forma o nosso testemunho pode edificar a vida de vocês. E a gente começa dizendo um pouco sobre nós. Nós começamos a namorar quando nós tínhamos 14 anos de idade, muito cedo, pelo que nós somos acostumados, mas por conta da idade e sermos muito novos, gerou alguns problemas. E o primeiro desse problema é a falta de maturidade. E a Gabriela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, nós começamos a namorar com 14 anos, né? E nós namoramos escondido, porque vocês conhecem meu pai, certo? E ele era muito bravo, ainda é, mas ele era muito mais. E, pessoal, como ele era muito bravo, eu tive medo de contar pra ele, né? Que eu comecei errado aí. E a gente começou a namorar escondido. Foram 8 meses namorando escondido. 8 meses. Até que uma vez. Não é muito bom policial, 8 meses eu descobri que a gente estava namorando. Enfim, até que um abençoado viu a gente lá na escola juntinho, contou pro meu pai. E. Né? Ele tá certo, né? Vou falar pro meu pai pra deixar. E, irmãos, o que aconteceu? O meu pai, por um milagre, não entendemos até hoje, aceitou a gente namorar, com muita relutância, né? Mas aceitou, e a gente começou a namorar. Só que eu quero falar para vocês hoje o problema de namorar cedo. Por a gente ter 14 anos, a gente estava começando ali na nossa adolescência, a gente não tinha um objetivo de vida. A gente não tinha um propósito de vida, a gente não tinha encontrado um chamado de Deus, a gente não sabia que Deus queria de nós. Então, o nosso namoro era um namoro edificado sim, graças a Deus, a gente seguiu os princípios cristãos até o dia do nosso casamento, a gente conseguiu se guardar. Só que eu estou querendo dizer para vocês que não era um namoro, um relacionamento profundo e no auge da espiritualidade de Deus. Nós não tínhamos um relacionamento, a gente não tinha encontrado aquele encontro com Deus, sabe? A gente não tinha isso ainda. E por mais que a gente cumprisse todos os princípios, viesse na igreja, as pessoas olhassem para a gente, nossa, está tudo legal, mas dentro de nós
dentro de nós. Por quê? Nós ainda não tínhamos encontrado a dependência em Deus, né? E por decorrência da idade tão baixa que a gente começou a namorar, a gente se encontrou com um segundo problema, que era o quê? Como nós íamos casar? Se passaram 2 anos do nosso namoro, nós tínhamos 16 anos ainda. Eu não tinha um emprego fixo, bom, suficiente para sustentar uma casa, era bem, estava bastante tempo para ainda finalizar a escola. Nós se encontramos com esse segundo problema. O quê? Um namoro que não tinha um propósito ainda de casamento. E isso gerou um conflito para nós, que a gente ficava nessa relutância. A gente está namorando, mas a gente tem que casar, mas a gente vai casar com novo assim. Vai demorar muito, né? A gente vai casar, a gente quer casar, mas quanto tempo a gente não esperar? E outro problema que aconteceu, que para mim foi o principal, que esse é um problema meu, que eu creio que acontece muito com as meninas hoje, é a dependência emocional. O Rafael virou para mim tudo que eu tinha. Eu amava minha família, amo até hoje, mas para mim, naquela fase, ele era minha vida. Ele era tudo que eu tinha. E ele acabou substituindo Deus na minha vida. E aí que entra o quê? A idolatria, certo? E pessoal, a sua adolescência, né, jovens, vocês entendem isso, vocês têm mais de 20 e poucos anos, a adolescência é a fase de você ter um maior encontro com Deus, é a fase de você se entregar, você não tem nenhuma preocupação, você não tem que pagar conta nenhuma, você é um adolescente que pode e deve usar o tempo que você tem para estudar a palavra, para se aprofundar. E eu não vivi isso. Por quê? Porque eu só vivia para ele, só ele. E aí, a dependência emocional trouxe o quê? Ciúmes, um relacionamento possessivo, um relacionamento que não era saudável. E aí eu pergunto para vocês, nosso relacionamento deu certo? Não. Passou-se 3 anos e nós nos separamos. E aí, irmãos, a minha vida acabou. Eu falei para mim mesma, falei assim, olha só como eu não era madura espiritualmente. Eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu quero morrer. Para mim, a vida não tem mais sentido. Tudo que eu tinha, eu perdi. Eu não quero mais viver. Até que um dia, irmãos, eu só sobrevivia dia após dia. Eu nem sabe, né? Louquinha na cabeça. Irmãos, e eu só assim, todos os dias eu levantava, não queria comer, e fui vivendo daquele jeito, e questionando Deus. Por que o Senhor permitiu fazer isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Dizendo que eu estava errada, ó, foi um erro lá de trás, que esperou lá na frente. E aí, um dia, teve uma palestra dos jovens aqui, só para as meninas, e eu vim, e uma irmã me parou ali no corredor, eu nem sei se ela está aqui hoje, e ela falou assim, Deus está permitindo você passar isso, vocês passarem isso, porque assim como ele lapida um diamante, que é uma pedra feia, e ele precisa ser lapidado, a pessoa precisa bater, precisa moer essa pedra, para ela virar um diamante, assim Deus vai fazer com vocês. O tempo que vocês estão passando agora é para te lapidar, não é para sua morte. E aí, irmãos, eu peguei aquela palavra para mim, e eu falei assim, Deus, eu reconheci na minha vida que a minha dependência não era Deus, e eu pedi perdão naquele momento, e eu falei assim, Deus, agora o Senhor é a minha prioridade, eu vou viver com o Senhor, eu vou ter uma intimidade que eu nunca vivi antes, porque pode às vezes a minha família me abandonar, não foi o meu caso, mas eu falei, se algum dia eu estiver sozinho, os meus amigos me abandonarem, todos me abandonarem, eu sei que eu não vou estar sozinho, eu vou ter o Senhor. E a partir daquele momento, eu vivi, irmãos, assim, dia após dia, servindo a casa de Deus, eu vi todos os cultos, eu fazia devocional em casa, eu orava, e fui buscando, até que eu entendi que eu tive um ponto com Deus, eu lembro até hoje, que quando a gente sente a presença do Espírito Santo, a gente
ele começa a me tratar e de alguma forma me quebrantar. Querendo ou não, quando a gente estava terminando, eu achava que eu não entendia, né? Ao contrário dela, que tinha existência em mim, eu achava que tudo bem, eu não tinha a vida que seguia, as coisas que foram para acontecer e acontecer. E Deus me mostrou que, na verdade, a minha decisão não tinha sido a certa. E quando ele um dia me pegou, eu estava trabalhando, e ele me confrontou e começou a me dar uma angústia no peito, no coração. Eu comecei a chorar no serviço, ao ponto de eu precisar sair, trabalhar no mercado, precisar sair dos clientes, ir para o vestiário, e chorava, e questionando a Deus qual é essa angústia, ao ponto, irmãos, de eu ficar remoendo aquilo a noite inteira. E depois, naquela mesma noite ainda, ir lá na casa do Carlos, ele até, não sei se lembra, apertar o telefone dele, ele não sei se não me esperava, chorando, com o olho em lágrimas, pedindo desculpa para ele, para a Gabi, entendendo que, na verdade, o nosso propósito não tinha acabado, mas a falta de maturidade que nós tínhamos no início do nosso amor, até os nossos 17 anos, fez com que a gente tivesse essas consequências do nosso amor e ideias erradas do que nós tínhamos acerca de Deus, acerca do nosso namoro. Sim, e aí, a partir daquele momento, a gente já tinha 18 anos, né? Então, éramos adultos. E aí eu sentei com ele, eu falei assim: você quer? A gente vai voltar? Beleza? Só que agora a gente vai fazer do jeito certo. A gente vai pegar nosso lamento na ação de Deus, a gente vai viver para Deus. Eu não quero mais viver para você. Eu não quero que você viva para mim. Eu quero que a gente faça a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí, irmãos, a partir desse momento, Deus foi mostrando para nós o nosso chamado. Foi quando o Rafael foi levantado para ser líder de jovens, na congregação do Araguaia. E aí, eu comecei a trabalhar com ele, comecei a amar esse chamado. E Deus foi me chamando cada vez mais e mais. E as coisas, a partir daquele momento, não foram dando certo. Eu perdi, nossa, Deus me transformou de uma forma, eu virei outra pessoa, eu não era mais ciumenta, possessiva. Eu vivi a vida que Deus tinha para mim ali, sabe? E tudo foi dando certo, nosso casamento, Deus proveu tudo, sabe? A nossa casa hoje é provisão de Deus. Tudo foi dando certo quando nós começamos da maneira certa. E graças a isso, nosso testemunho, ainda que não seja dos mais bonitos, nós sempre temos falado com os jovens, os adolescentes. Às vezes algum deles me pergunta: Rafa, estou gostando de uma menina, o que você acha? Eu olho para ele e falo: meu querido, realmente é a hora disso. Talvez a gente não fala que tem claro que não é um propósito de Deus, no nosso caso, deu certo. Mas um namoro cedo ou precoce pode ser um grande risco de as coisas não acontecerem da maneira que é para acontecer, pela falta de maturidade, pela falta de experiência com Deus, de base na fé. O que a gente está falando é que vocês não precisam passar pelo que nós passamos. Espera, viva a sua adolescência, sabe? Decida o que você quer da sua vida, da sua profissão. E depois você pode arrumar um parceiro que tenha o mesmo propósito de vida com você, para que lá na frente não tenha divergência de ideias. Isso pode destruir casamentos lá na frente, certo? E a gente já passou do horário, mas o que nós queremos falar para vocês. Você, hoje, Jesus nos pergunta: você está disposto a entregar tudo que você ama para seguir a Cristo? Para seguir a Jesus? Porque esse foi o chamado na minha vida. Ele tirou tudo que eu tinha. Ele me devolveu, mas ele me tirou primeiro. E eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. E hoje, Jesus pergunta para vocês: vocês estão dispostos? Se Jesus pedir para você hoje, entrega o teu relacionamento, entrega o teu trabalho, entrega a tua faculdade. Vocês estão dispostos a entregar por amor a Cristo? Porque se você responder para mim que não, então você não está preparado para viver o chamado de Deus na sua vida.
nossos erros, aprendam com os nossos erros, porque é muito mais fácil. Amém? Nós queríamos ler um versículo para vocês. Eu vou ler na versão NVI, que está em Lucas, capítulo 14, versículo 26, 27 e depois 33.